noite, Cecília. Boa noite, Jussara. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite, noite a gente. todos. Vamos começar com essa pauta linda, né? Que é necessária. Eu agradeço a todos vocês que aceitaram esse meu convite, mesmo que de última hora, né, dona Lia? Sim, Bom, a proposta é um bate-papo gostoso para trazer reflexões que são importantíssimas. Então, vamos começar. Na Semana da Mulher, nós temos visto todos os anos falar muito de luta, de força, mas ninguém fala da invisibilidade da mulher dentro da neurodiversidade. Porque para muitas é uma carga, não sei nem se tem nome, né? Porque passa a infância sem suporte, entra na vida adulta sem suporte e tem todas as demandas da vida social, da vida familiar, enfim. Eu quero entender com vocês como foi essa, essa realidade, porque só quem vive vai poder trazer para a gente como de fato é, certo? Gente, vou apresentar aqui essas duas convidadas. Primeiro, a Lia Noura, que é uma autora independente. Ela recebeu seu diagnóstico tardiamente e ela vai contar um pouquinho pra gente como foi a descoberta e ela vai contar também pra gente como foi a vida escolar, ainda sem diagnóstico e sem suporte. E também temos a Perpétua Moreira, que é a psicóloga. Ela trabalha aqui comigo no Integramente. E ela também recebeu o diagnóstico tardiamente. Mas tem uma diferença bem grande na história dessas duas mulheres. Elas se chocam com a neurodiversidade. Mas uma, mesmo sem o laudo, conseguiu um suporte que mudou a vida dela. Não que ela não tivesse desafios, mas fez com que ela sofresse um pouco menos. E elas vão trazer isso pra gente. Como foi, Lia? Como você se sentia dentro da sala de aula? primeiramente, né, quero agradecer por essa oportunidade, esse convite lindo, né? É uma honra estar falando sobre um tema tão importante. Desculpa, porque a minha pet não sai do meu pé, então ela está aqui do lado, tá? É, então, eu me sentia muito perdida dentro da sala de aula. Eu sempre senti que eu precisava me esforçar mais para acompanhar as coisas que para os outros era coisa simples, coisa corriqueira, né, coisa rotineira. E eu observava muito antes de participar de qualquer coisa, porque eu tinha medo de cometer algum erro socialmente, né? E como ninguém percebia que aquilo ali era para ser algo que precisava ser investigado, algo para ser compreendido, eu só achava que eu precisava tentar mais e mais e muita cobrança. E para você, Perpétua, como foi? Como você se sentia enquanto aluna dentro da sala de aula? Perdida, né? Vamos colocar assim, porque eu entendia bem o português, mas a matemática, para mim, nada era a mesma coisa, né? E assim, naquela época, vamos colocar 25 anos atrás, não se tinha suporte, né? A menina tinha que fazer, até falei com você ontem, né? Falei, ainda bem que eu não sou da época da palmatória, Sim, ainda bem. porque eu não fazia, ou eu copiava de alguns amigos, e tava tudo certo. E assim, enquanto a professora estava explicando, eu estava desenhando na tampinha da garrafa, totalmente dispersa. Quantas crianças ainda hoje vivem essa realidade, né? Óbvio que hoje nós temos mais informações, nós temos mais suporte, mas quando não se tem um diagnóstico, a criança fica invisível perante toda essa situação. E
até com o diagnóstico, muitas professoras não sabem como lidar nessas situações, porque no caso dessas duas mulheres maravilhosas, elas deram um jeitinho, elas conseguiram, mas tem muitas outras meninas e meninos também, né? Óbvio que a gente está falando de duas mulheres, mas essa é a realidade de muitas outras crianças. Eles não têm esse preparo, né? Eu sei que foi assim, não vou dizer que sei como vocês se sentiram, e por isso que eu fiz essa live, porque eu quero que vocês tragam alguma vivência assim, para a gente ter assim um entendimento maior de como é estar em uma sala de aula, sem entender o que está acontecendo e com as cobranças que sempre tem. Primeiro, Não é fácil. pode falar. Não é fácil, né? Porque, principalmente, eu vim de escola pública, né? Era uma sala com 45 alunos. Eu não sentava na frente porque eu era grande, sempre fui grande, então eu tinha que sentar atrás. E aí é que a atenção ia embora mesmo, né? E os professores, como eu falei, não estavam preparados. E aí, então, porque naquela época o que que era o autismo? Não tinha, não se falava disso, então era mais difícil. E você, Lia, tem alguma história assim para compartilhar pra gente? E a minha maior dificuldade, assim, foi nas interações, né? E como lidar com o ambiente escolar. Eu me cansava muito na época, por qualquer conversa, qualquer bate-papo, eu me sentia muito cansada. E eu não entendia o porquê, né? Hoje eu entendo que já havia ali uma sobrecarga invisível, mas na época eu achava que era incapacidade minha, né? E para confirmar essa questão da incapacidade, teve uma situação também na aula de matemática, que eu acho que é um desafio para todos nós, né? A professora queria que eu respondesse uma questão e ela me explicava, mas não fazia sentido na minha cabeça. Ela pedia a outras alunas, né, mais que entendiam um pouco mais para me ajudar, só que não ia. E um dia, quando elas se afastaram, eu fui tentar fazer. E nesse tentar fazer, eu consegui chegar no resultado que era o certo, o resultado que ela queria. Porém, não era da forma que ela fazia. Aí eu toda feliz chamei, né? Nossa, consegui resolver. Quando ela chegou, ela, como é que você chegou nisso aí? Se a fórmula que todo mundo faz não é essa. Então, em vez de ela, né, me acolher o meu jeito de perceber as coisas, ela fez eu achar que eu era incapaz de conseguir fazer algo que todo mundo fazia. Então, você se sentia impotente perante as atividades em sala de aula, é isso? Sim, muito impotente, porque minhas respostas naturais causavam essa situação. Então, eu ficava treinando para ver o que eu precisava falar, como eu tinha que falar, até que eu decidi me calar mesmo. A partir desse momento, eu fui perdendo o interesse em estar na sala de aula. Eu já não queria mais. Entendi. Esse é uma realidade, né? Porque isso que a Lia compartilhou é algo que acontece de fato. Porque muitos professores, eles não conseguem compreender a forma e que a criança percebe o mundo. Então a gente entra numa coisa que a gente chama de capacitismo, né? E para dar certo precisa estar seguindo um determinado padrão, porque os pensamentos divergentes são considerados incorretos. Mas essa é uma metodologia que não é positiva, nem para os professores e nem para as crianças, porque todos conseguem aprender, né? A gente só precisa descobrir ali qual é a forma que aquela criança desenvolve a sua aprendizagem. Bom, então, Petra, tem alguma história de escola para compartilhar com a gente? Assim, eu falo que eu só não reprovei, eu reprovei o último ano, né, do ensino médio, mas eu só não reprovei antes porque não tinha reprovação, né?
porque as notas não eram tão boas, mas eu ia passando, porque, como diziam os professores, apesar de não ter muitas notas, eu era uma boa aluna. Eu era quieta. Então você tirava sempre as notas por comportamento. Sim. E quantos E aí chegou no terceiro ano do ensino médio, não deu certo. que aí já precisa ter uma aprendizagem um pouco mais sólida, né? Exato. E foi bom. Foi bom, deu para aprender mais coisas. Sobre essa questão de comportamento, né? A gente entende que é uma forma diferente de entender o mundo e uma forma de interpretar o comportamento do outro para poder responder. Me conte um pouquinho sobre a sua adolescência e quais comportamentos você teve que reprimir e como você fez isso, claro, e dentro da sua percepção. Sim. Na minha adolescência, as coisas pioraram um pouco mais. Porque além dessa dificuldade de entender as pessoas, fazer com que as pessoas me entendessem, meu corpo estava mudando por fora e eu não conseguia entender por dentro o que estava acontecendo. Porque eu me tornei mocinha, né? Muito cedo. E meu corpo desenvolveu muito cedo. Então, eu atraía olhares que eu não entendia o que que era, atraía conversas que eu não entendia o que que era, né? E devido a isso, eu fui criando um pouco de resistência em estar perto das pessoas e falar o que eu pensava. Porque eles me julgavam muito quando eu falava uma coisa espontânea, por ser diferente, não se encaixar no que eles achavam, eu era alvo de bullying, né? Ou então, outra vez, porque eu demorava muito para entender, às vezes a pessoa falava, eu estava conectando aqui na minha cabeça, demorava para falar, aí alguém respondia na minha frente e, ela é lerda, não liga não, é assim mesmo. E também, devido a toda essa função, né? Não é bonito dizer, mas o meu comportamento não foi muito bom. Eu tinha algumas conflitos, né, físicos e de fala também com essas pessoas, né? Então eu me tornava, passei a todo mundo a ter medo de mim, né? Ai, Miriam é grosseira, não fala com ela não, porque senão você vai levar alguma má resposta, alguma coisa, né? Então minha adolescência foi bem complicada por conta disso. A mudança de corpo, a mudança de entender os olhares do outro, o que a pessoa esperava de mim, era muita expectativa. E eu acabei não sabia como responder aquelas expectativas. Até que eu fui me calando cada vez mais e ficava nos ambientes só paisagem mesmo. Lia, eu entendo a sua dor, mas eu quero trazer uma reflexão para você que está assistindo essa live. Você que é mãe, você que é professora, quantas vezes você recebeu um bilhete por um comportamento inadequado? Quantas vezes você escreveu um bilhete contando para a família sobre um comportamento inadequado, antes de entender a causa? É uma coisa que eu levo também para o meu treinamento dentro da escola. Eu oriento as professoras a observarem para tentar entender a causa daquele comportamento, porque o comportamento é comunicação, não é mesmo, Perpétua? Com certeza. Não só comunicação verbal, comunicação textual. Exato. Então, para você que tem uma criança na escola, que recebe bilhetes, a orientação é conversar com a equipe para observar e entender o que desencadeou esse comportamento. Porque no caso da Lia, ela apresentava esses comportamentos que nós chamamos de disruptivos por conta da sobrecarga social. Sempre precisar entender o que estava acontecendo e depois de tantos esforços, ela ainda não conseguia. É tanto que ela preferiu ficar lá.
E ela conta isso no livro dela, gente. Para quem não sabe, a Lia é uma autora, né, independente. Ela usa a escrita para compartilhar as suas vivências e trazer reflexões como essas. E na faculdade, mudou alguma coisa? Eu tenho mudou para pior. Porque na questão da escola, do ensino médio, eu só consegui concluir com 21 anos de idade, o ensino médio, né? Com muita dificuldade. Mas eu ainda queria tentar. Aí, na faculdade, piorou um pouco mais, porque na faculdade é mais exigências, né? E eu ainda não entendia como meu corpo funcionava. E a gente entende, né? Que o que não é acolhido na infância vai se acumulando. Então, na faculdade, além dessa dificuldade, vieram crises que ninguém entendia como crise, ninguém acolhia como crise. Veio uma sobrecarga sensorial muito grande. Eu tive várias convulsões no percurso para ir para a faculdade, dentro da faculdade, no percurso de me voltar, né? Devido à sobrecarga de informação e de muitos estímulos, né? Então, mais que eu me lembro, assim, é questão de trabalho em grupo, porque tem que ser trabalhado isso, né? Em todo o ambiente escolar. Só que eu tinha muita dificuldade. Eu não conseguia passar o que eu achava para as pessoas e as pessoas não entendiam e viravam conflito, falavam que eu queria ser melhor. Aí eu sempre fazia os trabalhos sozinha, a professora não aceitava. E eu acabei tendo que trancar a faculdade também. E recentemente eu voltei a tentar fazer alguns outros cursos, né? Só que de menor tempo, mas também tive o mesmo problema e tranquei todos esses cursos. É complexo. Aquela dor que não foi acolhida, ela ainda tá aí, né? P. É uma coisa, tem pergunta no chat. Acabaram de mandar aqui no grupo. Manda no grupo, porque eu não Tá no consigo grupo, acompanhar. Manda no grupo, por tá no gentileza. grupo, Então, tá no grupo a pergunta. tá no grupo? Tá. Certo. Porque aqui eu não tô conseguindo ver também a pergunta, mas eu vi pelo Eu grupo. também não consigo. Deixa eu ver aqui. Só um minuto, gente. Bom. Não chegou aqui ainda para mim. Deixa Tá eu ver. uma foto. Ah, Tem foto. ok. Recebi. Lia, a pergunta é da Jussara. Sim, oi, Sara, boa noite. Quando acontecia essas situações, você compartilhava com a sua família? Infelizmente, não. Porque minha família são famílias de guerreiros, né? Meu pai trabalhava muito, minha mãe trabalhava em 2, 3 empregos para se manter, e geralmente ficavam só eu e meus irmãos em casa. E meus irmãos também não entendiam, né? Infelizmente, era eles também que começavam com o bullying quando eu ia falar alguma coisa que não se enquadrava no que eles pensavam, né? Então, eu não me sentia segura de compartilhar nada disso, nem com pessoas de fora, nem com pessoas de dentro. Apesar da minha família ser uma família, né, que de muita persistência, teve um afastamento, né, durante esse tempo. Então você guardou tudo isso e explodiu na faculdade? Sim, tudo isso que eu não consegui resolver, que eu não entendia, vieram as crises na faculdade. E uma professora percebeu algo diferente, né? Porque era ela que não aceitava os meus trabalhos, que era para ser em grupo, ela não aceitava individual. E foi ela que percebeu essa minha dificuldade. Ela falou: Miriam, você tem muita rigidez para aceitar as coisas de outra forma. Você já pensou em procurar um psicólogo, um psiquiatra para você passar? E na época ela falou que eu suspeito que você tem algum traço do TEA, algum traço de autismo, que não ser autismo, né? Algum traço de autismo. Mas na época eu não quis aceitar porque eu tinha que trabalhar para me sustentar
E eu ficava com medo de ter esse diagnóstico e me rotular e eu não conseguir me encaixar no mercado de trabalho, porque antes não tinha esse entendimento que tem hoje, né? Então eu não procurei ajuda na época, logo assim, de imediato, né? Gente, entre algumas pessoas, eu consegui ver algumas. Simone, boa noite. Ana Marta, boa noite. Karine, Karine, boa noite. Jussara, espero que eu tenha respondido aí sua pergunta, viu? Amanda, boa noite. Tiago, boa noite. E obrigada pela pergunta, Sara. Foi uma excelente pergunta. Então, pela resposta, nós já conseguimos entender o peso, né, que isso teve para a vida acadêmica da Lia. Como foi essa vida acadêmica? Você teve algum suporte? Como que era? Compartilhava em casa? Também não chegava a compartilhar em casa, né? Porém, se for falar de suporte, eu comecei a psicoterapia na época da cognitivo comportamental aos 16 anos. Na época de adolescente, a gente nunca é muito fácil, né? E aí já era para ter começado antes, mas eu tinha resistência, e quando foi aos 16, eu aceitei. E aí eu vi, eu já pegava naquela época que assim, eu não sabia o que eu ia fazer de faculdade. Eu vi, eu falei assim, eu acho que é isso que eu vou fazer, vou escutar o problema dos outros. Eu quero ficar sentada escutando o problema. Eu achava que era fácil, né? E comecei a. E aí nisso eu comecei a pensar na faculdade. Foi fácil? Não. Muitas questões, muitas pessoas na mesma sala. Começamos a turma com 100 pessoas, muita gente, muitas matérias difíceis, né? Até na época. Peguei dependência em algumas matérias, algumas vezes da mesma matéria, inclusive, né? Aos trancos e barrancos, trabalhando também na mesma época. Trabalhava de um lado da cidade, a faculdade era do outro lado. Mas eu fui conseguindo, fui organizando, fui conseguindo, terminei a faculdade no tempo certo, né? Comecei a trabalhar e aí fui fazendo as pós, né? De TCC, de esquemas, e aí veio as de autismo, essas questões todas. E assim, a maior dificuldade era quando as aulas eram online. Mas acho que a maioria das crianças, inclusive, passaram por isso agora na pandemia, né? A maior dificuldade é quando as aulas são online, acaba ficando mais difícil prestar atenção e tudo. E aí eu comecei, assim, eu já sabia que normal eu não era, que eu gostava de assistir as coisas repetidas, né? E aí eu comecei a entender algumas coisas, mas nunca pensando que era o autismo. Levava mais para a parte comportamental? Cognitiva, comportamental, mas tipo, sempre fui seletiva, de alimentação e tudo. Minha psicóloga também, na época, eu acho que ela não entendia muito dessas questões do autismo, e ela falava que você tem que experimentar. Você tem que experimentar 15 vezes o alimento para dizer se você gosta ou se você não gosta, né? E hoje eu entendo que não era questão de gostar ou não, mas textura, essas formas assim. Olha, gente, entrou a Claudiana. Boa noite, Claudiana. Boa noite. Boa noite. A Jussara, eu acredito que fez uma outra pergunta. Meninas, quando vocês teceram o diagnóstico e relatou para a família, como foi? Ah, posso começar? O meu tá mais, acho que mais fresco um pouquinho, né? O ano passado, né, quando a gente começou a trabalhar juntas, eu acho que eu já percebia que eu tinha alguma coisa, mas veio mais latente diante de questões pessoais e tudo. Em julho, que eu falei assim, eu vou procurar um neuropsicólogo, achando eu que seria mais rápido até a avaliação, né? Mas entendendo que tem um monte de testes e tudo. E
houve mudança no meio da avaliação, houve mudança de casa, houve mudança de rotina, houve muitas coisas, houve descoberta da gravidez, né? E quando foi agora, início de fevereiro, é, eu tive o diagnóstico. Eu não achei que fosse autismo, estava mais tendenciosa a ser TDAH, né? Conforme a neuro foi me falando, olha, você é assim, deu assado, com as pessoas que eu conversei, que sabem de você e tal. E aí eu já falei para ela, é autismo, né? Ela é o autismo. É o autismo, só falei, que nível? Ela é nível 1 de suporte, mas você vai precisar de algum suporte para conseguir se organizar, porque agora você vai começar a entender muita coisa e na gravidez também fica tudo mais latente, né? De uma certa forma. E aí, assim, como eu falo, depois do diagnóstico, muita coisa clareou. Com relação à família, não houve uma boa aceitação, a não ser do meu esposo, né? Não, acredito que teve alguns deboches, né? Teve algumas coisas que eu sei que é difícil para pai e mãe aceitar e tudo, mas ainda estamos no processo. Eu desejo que você seja muito acolhida, porque não é fácil, porque muitos comportamentos você mascarou a sua vida inteira Certeza. e a gente entende que não precisa mais. Sim, E para as outras pessoas entender esse comportamento agora, é você ter que falar a sua verdade. sim. Desejo muito acolhimento, Perpétua. Amém. Lia, conte pra gente como foi. Então, no meu caso, foi diferente. Porque, assim, minha família, desde muito nova, eles já percebiam que eu tinha algo diferente, né? E eu também. Eu já falava, eu tenho algum problema, tenho algum problema. E apesar de eu resistir muito, porque foram 4 vezes, né, que eu procurei psicólogo, e eles falaram a mesma coisa. E eu que não aceitei, né? Então, eu demorei para falar para minha família. Eu fui tentando processar na minha mente primeiro, né? Porque na minha época era um preconceito que se tinha com pessoas assim. Era chamado de doido, né? Era considerado alguém que tinha que ser excluído da sociedade. Então era isso que eu tinha em mente. Então eu demorei para aceitar, mas quando eu falei para minha família, eles, já sabia, já imaginava. Então foi bem, bem tranquilo assim, né? Apesar de eu ter contado aos poucos, eles me aceitaram muito bem. Tentam até hoje, né, se ajustar ao meu modo de pensar, ao meu modo de ser. Tem alguns conflitos, porque nem eu me entendo, que dirá os outros, né? Mas eu fui bem, bem recebida, assim. E uma coisa que eu digo, né, para as pessoas que estão passando por isso que a gente passou, que está passando, não se cale, né? Porque eu demorei muito tempo para questionar o que eu estava vivendo, para questionar se aquilo era bom, né? E eu aceitei esse convite exatamente para isso, porque eu escrevi o meu livro com esse objetivo, para outras pessoas não demorarem tanto para se questionar e para procurar ajuda. Porque o diagnóstico, eu não falo que eu recebi só o diagnóstico, eu falo que eu recebi um mapa, né? Um mapa que ali eu sei onde é o meu limite, o que eu estou descansando, não tem problema, tá tudo certo, né? Então, esse mapa mudou muito. Não mudou o que eu vivi, não mudou o que eu sou, mas mudou a minha forma de me enxergar e a forma de eu mesma me acolher, porque antes dos outros, né? Acolher, a gente precisa se acolher primeiro. Com certeza. Obrigada, Lia, pelo seu depoimento. Me deixou tocada. Muito obrigada pela parte que me toca. Para quem não sabe, a Lia é a minha irmã. Então, quando ela falou que foi acolhida, meu coração ficou tão quentinho que vocês não têm noção. Obrigada, Lia. Agora vamos dar continuidade à nossa pauta. A Lia não teve suporte. Ela
não teve o suporte familiar por conta da realidade familiar que ela vivia. Então, ela preferiu se calar para não incomodar. Porque não é fácil para uma criança que vive em um lar onde os adultos estão sobrecarregados, conseguir processar e falar tantas emoções. Já a P, ela fez ao contrário. Ela se abriu para a família, porque ela já tinha uma orientação, ela tinha uma base, ela fez psicoterapia desde os 16 anos, justamente para nunca se calar, para falar. Então, essa é a mensagem desse episódio que foi doloroso para vocês, ainda está sendo, né, Pedro? Desejo muito acolhimento, mas isso pode ajudar muitas pessoas. O primeiro ponto é se expressar da forma que você conseguir. A Lia conseguiu através da escrita. Conte-me mais, Lia, sobre esse seu projeto. Gente, só uma coisinha, Então, tem pergunta. Que é... Tem pergunta. Ah, Lia, vai respondendo que eu vou ler a pergunta. sim, durante esse tempo, né, eu me sentia que não fazia diferença o que eu sentia, o que eu pensava. Eu me sentia invisível mesmo, né, mediante assim a sociedade, a minha família. E eu sempre entendia que o que importava era o que aconteceu e como aconteceu, não como eu sentia, né? Então isso me visibilizou muito. Eu sentia que a minha experiência emocional não tinha peso e não fazia diferença para o mundo, né? Tanto que eu passei algumas vezes pensar em tirar a vida, né? Ter esse desgostozinho aí. Só que a escrita foi que me deu voz, né? No papel, eu sentia que eu não precisava performar, não era exagero, não era drama, não era fraqueza, né? E quando eu escrevi, eu comecei a escrever desde os 15 anos. Não era uma escrita para compartilhar com ninguém, era uma escrita minha para eu me entender, né? E quando eu comecei a compartilhar com as pessoas, eu percebi que outras mulheres se reconheciam ali nessa minha escrita, né? O que eu não falava, muitas mulheres também não falou. Então, a escrita me fez me sentir útil, porque através dela eu consigo, né, nomear experiências que muitas vezes são invalidadas, tanto para mim quanto para outras mulheres, né? A gente está falando de mulher porque é um mês especial para mulher, mas os homens também, alguns passam por isso, todo ser humano, né, passa por isso. Então, se alguém ler e perceber que aquilo que ela sente tem sentido, é algo real, ela já deixa de ser invisível. E ela vai passar a olhar, né, para ela mesma, a pessoa vai passar a olhar para ela mesma com mais cuidado. E vai ter a questão do questionamento, que foi o que faltou para mim. Então, ela vai questionar se aquela situação que ela tá favorável, né? Aquele lugar que ela tá cabe ela, ou ela tem que se moldar, se apertar demais, né? Para caber ali. Então, é isso. A escrita me deu voz, ela me devolveu existência, porque agora eu me sinto útil. Lia, você sempre foi útil. Você só não foi compreendida. Mas parabéns pela sua iniciativa. Nunca deixe de falar. Essa é a mensagem que você está transmitindo para todas as outras mulheres. Porque a dor, ela existe. Só que ela é invisível. E se você não expõe, ela vai te machucando e acabando com a sua vida. E aí acontecem situações como você acabou de relatar, vontade de não viver mais. Continue falando, Lia. Parabéns pela sua iniciativa. Fê, você recebeu o seu diagnóstico mais recente. Uhum. Você está processando tudo isso. Mas depois do diagnóstico, o que significa na prática caminhar com o autismo? Entender muita coisa, né? Ainda mais assim, quem recebe depois de adulto, né? Mas assim, quando você entende os sintomas, vamos dizer assim, e aí você começa a entender, nossa, é por isso que eu era assim, é por isso que eu sempre fui assado. E as pessoas falavam, ah, é só uma criança difícil, realmente. É uma criança que não tem muita sociabilidade, né? Assim,
A minha bateria social, se eu tô numa festa e ela acaba, eu vou para um canto. Sem falar nada para ninguém. E isso, assim, até nas minhas próprias festas de aniversário. Eu vou para um canto, recarrego e depois eu volto. E sempre foi muito comum isso para mim. Para mim, para outras pessoas, não. Porque você, de uma certa forma, alguém te ajudou a se entender antes do diagnóstico. Você Sim, teve um alicerce, você teve uma base. Parabéns para sua primeira psicoterapeuta. Ela plantou um alicerce que aguentou muito, né? exato. E aí você até falou assim que eu falei, né, para as pessoas eu abri, porque assim, gente, eu sou psicoterapeuta. Eu trabalho e eu falo para as pessoas, gente, não gostou? Tem algo incomodando? Fale. Fale. E eu falei assim, se eu me calar, eu vou estar indo contra mim. Não é bem dessa forma. Então eu falo, eu ando com crachá e assim vai. Cada uma com o seu suporte. Sim. Agora a pergunta é para você que está nos assistindo. Você já se sentiu incomodado e se calou? Como você se sentiu? Você tem alguma experiência com isso? Como você se sentiu? Porque assim, tudo que incomoda dói. Pode começar pequenininho, mas depois vai tomando uma proporção gigantesca. Foi o caso da Lia. Lá no início era só uma questão de não conseguir acompanhar a atividade, começou a copiar, né? Não, decidiu não tentar mais. Depois veio a faculdade, e aí ela tinha que ter toda uma responsabilidade de dona de casa, de profissional e mais a faculdade. E aí o corpo não aguentou. Então, conselho para todas as mulheres: procurem suporte. E Ah, homens também. e homens também, é porque nós estamos no mês das Mas mulheres. temos homens assistindo. Então, vocês homens procurem suporte. Por quê? Incômodo não é normal, nenhum tipo de incômodo. Tem muitas pessoas, no caso da Lia, que recebeu o diagnóstico um pouco antes, mas demorou horrores para compartilhar por conta do medo do preconceito. Isso não pode existir mais. Você tem que viver, você tem que se respeitar, entender os seus limites, até mesmo para que possa respeitar os limites do outro, porque a Lia compartilhou que ela tinha muita agressividade. Por quê? Ela andava em estado de alerta. Ninguém respeitava o limite dela, então ela não aprendeu a respeitar o limite do outro. A gente aprende observando. Comportamento é aprendido, não é mesmo, Perpétuo? Claro. E ela teve essa questão, né, de não, das pessoas não respeitarem o limite dela. E eu acho que muitos neurodivergentes têm essa questão. Eu também tive. E se não tomar cuidado, tem até hoje, mas a gente tem que colocar alguns limites. E se eu não respeitava, se as pessoas não respeitavam o meu limite, que eu vou respeitar dos outros. Né? Hoje a gente entende que cada um tem o seu limite que precisa ser respeitado. Ir além do seu limite é esgotamento. Tem uma pergunta aqui. O que fez vocês irem buscar ajuda? Teve algum episódio? No meu caso, né? Teve vários episódios. Quando eu tive essas convulsões, né, na faculdade, eu procurei o médico e ele falou para mim que eu precisava dar um tempo para descarregar toda aquela energia, né, para me cuidar. Só que nisso eu não só larguei a faculdade. Eu tinha um relacionamento. E esse relacionamento era muito desgastante, porque eu não era vista como eu era. Eu tinha que performar o tempo todo, aquela namorada paciente que acompanha em todos os lugares, né? Então era muito pesado para mim. Não era uma convivência com troca, era uma convivência funcional, só cumprindo ali aquele papel, né?
E quando isso, eu me vi nessa situação, tive que largar a faculdade, estou nesse relacionamento que eu não estou me identificando, não estou me sentindo bem, eu larguei o relacionamento também. E no mesmo mês eu pedi contas de serviço, porque eu não conseguia ficar muito tempo em trabalho, né, devido a essa cobrança, porque eu sabia é, o que eu tinha que fazer. Só que no meio de trabalho, hoje eu entendo que isso é normal para muitas pessoas. Você não vai só fazer a sua função, você tem que interagir, você tem que fazer uma amizade, você tem que passar tempo conversando. E isso me estressava muito, me deixava muito cansado. Então, quando eu chegava no meu limite, eu ainda ia, forçava, né, essa interação, essa coisa toda, recebia convites, ia. Só que quando chegava no meu limite, a solução que eu via era pedir as contas. Tanto que eu saí de vários empregos, que era muito bom para mim, né? Saí de vários empregos. E quando eu me vi livre da faculdade, do emprego e do relacionamento, foi quando eu falei, não, agora eu vou parar e vou cuidar de mim, vou tentar me entender, né? Para quando eu me reconstruir, eu ser eu. Não ter mais um papel encenado, algo que alguém quer que eu seja, assim, algo que ele me. Ah, não, eu só vou ficar com você se você for dessa forma, né? Não é assim. Um relacionamento, a gente tem que ser a gente, a pessoa tem que nos entender e nos aceitar. Lógico que a gente vai fazer, né, concessões, vai fazer mudanças, mas não que afete a nossa personalidade, que não afete o nosso eu, porque é isso que invisibiliza, né? A gente não poder ser a gente no relacionamento, tem que performar o tempo todo. Então, por isso que eu procurei o diagnóstico. Eu queria ser eu queria ser vista. E o diagnóstico, esse mapa, fez isso. Porque eu me vi, não era só os outros que não me viam, eu também não sabia quem eu era. Muito profundo. Muito obrigada, Fê. Bom, no meu caso, fazendo curso ABA, lidando com autistas, observando pessoas na família com possíveis diagnósticos e já diagnosticadas, comecei a me observar e a me entender nesses pontos também, né? Só que, como eu falei, eu achava que era mais TDAH, né? Porque pela desatenção e tudo, e eu entendi hoje que a desatenção é quando eu tô desconectada, né? Por excesso de estímulos ou algo do tipo. E aí, nisso, assim, vou fazer o laudo, vou procurar o diagnóstico, e aí não ia, não dava tempo. O ano passado deu. Ainda bem que deu, porque você agora tem outras demandas. E não era no tempo que eu achava que tinha que ser, foi no tempo certo. Né? E aí, como eu falo, eu não queria ser, mas já que eu sou, é correr atrás do que tem que correr. Né? Da carteirinha, do crachá e assim vai. E dos benefícios também. Agora vamos falar de suportes, que esse tema me interessa e muito. Minha pergunta: o nível de cada um não define o suporte. Como que eu consigo identificar o nível de suporte? Como você conseguiu identificar o que você precisaria como suporte? No caso da Lia, nós estamos percebendo que ela precisa ali de um óculos por conta da sensibilidade visual. Sim, sensibilidade com luz muito clara e também a dificuldade de olhar no rosto. Me cansa muito olhar diretamente no rosto da pessoa, né? Tanto que minha adolescência eu passei mais tempo olhando para o chão do que para cima. Mas agora eu demorei também para aceitar o óculos, né? Porque as pessoas julgavam muito. Mas com o óculos eu não preciso forçar esse olhar fixo, né? Então eu não me sinto tão cansada. E o meu diagnóstico foi de nível 1 ou 2. Por quê? Porque eu tenho dificuldades para ir no mercado, né? Tanto que eu passei uma época da minha vida só comendo maçã, Gatorade, porque era o lugar que eu me sentia bem e contrário. Eu não conseguia ir no mercado, porque era muita gente, né? Eu me ficava confusa, às vezes enchia o carrinho, daqui a pouco largava o carrinho lá e ia embora. Então, essas coisas precisam de estar em ambientes
fechados, ambientes com muita conversa, muita fala, né, me deixa com confusão mental. Não é que eu não me sinto bem, é porque me confunde mesmo, me dá desespero, dá vontade de sair do ambiente, né? Tanto que agora, graças a Deus, é meu marido que faz as contas. Eu não me forço mais a estar no mercado. Eu só vou realmente quando eu me sinto bem, né? E a maioria das vezes sozinha, porque se for com outra pessoa, também não dá certo, porque aí eu tenho que focar na minha necessidade e ainda dar atenção para outra pessoa. E é isso que torna pesado, né, no meu caso. É isso, eu tenho que dar muita atenção, demanda muito esforço. Aí quando eu chego em casa, uns 2 dias para desligar, para recuperar, né? Então, por isso que ela falou 1 ou 2. Mas, assim, eu me esforço muito. Então, por muito tempo, eu fico no nível 1 de suporte, que aí eu não dependo tanto, assim, né? De ajuda. É mais o óculos, a pulseira, porque o crachá eu ainda me sinto muito julgada quando eu uso, né? Porque as pessoas veem, não, ela tá perfeita, por que que ela tá usando esse crachá? Então, eu uso a pulseirinha, né? Eu ainda me sinto mais à vontade com ela. E o abafador, porque muita conversa também, eu não consigo assimilar, eu nunca... Então, quando eu ponho o abafador, eu consigo focar só naquilo que eu preciso, né? O resto silencia. Obrigada, Lina. Fê. Bom, é muita questão também do barulho, né? Se eu já estou desregulada porque eu planejei alguma coisa e não deu certo, ou eu me atrasei, ou enfim, algo do tipo, o barulho é o que mais me irrita, né? O que mais me desregula. Eu tenho abafador também. E, assim, a questão do crachá não é fácil, né? Não é fácil usar. Assim, eu decidi usar, né? Decidi fazer. Tipo, foi a primeira coisa que eu mandei fazer depois do laudo, porque eu lido com muitos pacientes com a mesma questão da Lia, né? Porque tem a vergonha, porque as pessoas vão julgar, tem o medo do julgamento. E eu falo, gente, eu preciso incentivar a usar. E assim, porque. Nossa, mas você é autista, mas não parece. Gente, o autismo não é físico. Não é características físicas, apesar de que, se você observar, tem comportamentos físicos. Mas é muito mais daqui, da nossa mente. Por isso que se chama a dor invisível, que é um incômodo que ninguém vê. Deficiência oculta. Exatamente. Meninas, eu acredito que o nosso tempo já foi. Eu espero que vocês recebam todo o acolhimento e tenham muito sucesso na carreira de vocês. Amém. Você que está aqui nos assistindo, meu muito obrigada. Eu sou muito grata mesmo. E se você conhece alguém que tem algumas características, gente, isso não é rótulo, é mapa. Essas duas mulheres trouxeram para nós. Agora, como mudou? Não foi para ruim, elas estão se entendendo, elas estão se aceitando, É bom. elas estão vivendo coisa que elas deixaram de fazer. Quando vamos fazer qualquer coisa, nós temos que nos olhar primeiro. Então, se sentir incomodado, procure ajuda, faça uma avaliação, converse com outras pessoas e não se sintam envergonhadas. Vocês, nessa luta da inclusão, é todo mundo junto, de mãos dadas. Ninguém solta a mão de ninguém. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E uma coisa, quero deixar uma reflexão. Essa é a minha reflexão pessoal sobre tudo isso. Quando nós não oferecemos acolhimento na infância, a vida adulta leva toda a carga. Fica mais difícil. Fica muito mais. Então, colegas, professoras, mães de crianças, vamos observar, vamos proporcionar os acolhimentos e as terapias. Terapias mudam a vida. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite. Foi um prazer compartilhar.